Fala, meus queridos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o livro de Termodinâmica Clássica do professor Matheus Coldeira, parceirão aí nosso, tá? Livro desse magnífico aqui em capa dura que a gente trouxe aqui na editora, tá? Lombada costurada aqui com miolo, não é colado, aquela qualidade premium que vocês já estão acostumados a ver por aqui, tá? Todas as figuras do livro foram vetorizadas, criadas lá em LaTeX. Se você abrir o livro e olhar, todas as figuras com extrema nitidez, não é aquela coisa borrada ou feita à mão às vezes, que pode acabar ficando ruim na impressão, né? Folhas de alta gramatura, todo o livro devidamente editado e formatado em LaTeX, são alguns dos mimos ou um acabamento de alto nível que algumas pessoas acabam não percebendo, mas na hora de estudar faz toda a diferença na experiência. Principalmente para quem é um pouco mais criterioso ou para quem já está acostumado a pegar livros desse nível, tá bom? O esquema aqui de diagramação e de estilo está bem parecido com o que a gente costuma trazer na casa. Para quem já tem um livro de matemática básica, por exemplo, está acostumado aos exercícios separados aqui em cada capítulo, com a resolução lá no final do livro, né, para todas as questões. O livro ele aborda todo o conteúdo aqui de termodinâmica, tanto para quem está se preparando para provas militares, tipo ITA, IME, como para quem está também na graduação, né? Tem algumas partes aqui do livro que o autor traz formalismo com cálculo diferencial integral, mas tudo é construído do absoluto zero. Então, se você não tem nenhuma experiência com termodinâmica ainda, ou já estudou uma vez, mas não está seguro com sua formação, esse livro aqui é perfeito para você, tá? São 3 capítulos principais: gases e estequiometria, primeira lei da termodinâmica e termoquímica e segunda lei da termodinâmica e equilíbrio químico. Em muito breve a gente vai lançar um livro de físico-química desse mesmo autor. A gente pretende vender, inclusive, esse livro aqui em combo com outro. Para quem está aí no segundo ano do ensino médio, por exemplo, isso já corresponde a praticamente todo o conteúdo do segundo ano, tá? Então vai criando aí a lista de referências para vocês que estão no ensino médio ou também para quem está no ensino superior fazendo disciplina, né, de termodinâmica ou física 2, ou mesmo como base para mecânica e estatística. A gente tem aqui também alguns apêndices, né, com dados termodinâmicos, transformadas de Legendre, entalpia e relações de Maxwell, e no final, claro, com as resoluções, além das referências que o autor usou, tá bom? A gente começa aqui com um prefácio, algumas coisas que eu escrevi a respeito do autor e do livro, então eu coloquei esse prefácio aqui para ele. Temos também a introdução que o autor escreveu para o livro, tá? O Matheus Coldeira. A forma como ele organizou o livro, a abordagem que ele usou, aquele formato padrão aqui de abertura de capítulos que a gente costuma fazer, com um certo mini índice para cada capítulo aqui do lado, com as páginas, tá? A organização do livro com aquelas caixinhas de destaque para as partes mais importantes, né? Os postulados de Maxwell aqui, por exemplo. O Matheus, ele é um autor com uma formação bem ampla aqui na área da química, na área da física, né? Ele fez parte da graduação dele na física, agora é doutorando, inclusive, em química. O conteúdo aqui está realmente muito bem explicado, tá? Com bastante exemplos resolvidos, assim como eu faço no meu livro de matemática básica, e também os exercícios no final de cada capítulo. O autor ele conseguiu conciliar profundidade com didática. É uma coisa um pouco difícil de você achar, né? Às vezes os livros são pesados demais e a pessoa não consegue se adaptar muito bem no começo. Outros livros são muito superficiais, então você não consegue ter muita profundidade, não consegue pegar ali para resolver questões mais difíceis, não fica bem nivelado, né? Mas aqui eu diria que o autor ele fez um trabalho muito bem em construir o conhecimento do zero. É uma formação em termodinâmica que você tem bem diferente do usual. Aí na sua escola ou na universidade, geralmente você não vai encontrar referências que consigam te guiar por todas as etapas da formação nessa área que tem muita dificuldade geralmente, né? Quando você não tem acesso a um professor que é espetacular, ou que não sabe contextualizar muito bem ou equilibrar esses conhecimentos de matemática, de física e de química ao mesmo tempo, que é o que acontece numa área como essa daqui, você acaba não tendo um rendimento muito bom. Então esse livro ele entra para poder resolver, né, e sanar esse espaço no mercado que tem para termodinâmica. Então aqui no final, ó, exercícios, todos eles retirados de provas do ITA e do IME. Tá? Os últimos 15 anos aí, o autor ele fez uma seleção
Colocamos tudo aqui no final de cada capítulo e as resoluções bem aqui no finalzinho do livro, naquele apêndice que eu falei para vocês. As resoluções não são só o gabarito final, são todas passo a passo, tá? Então, você resolveu lá ou não conseguiu resolver, pode vir aqui, conferir como o autor fez, qual foi as contas que ele usou, o raciocínio por trás. É importante, inclusive, você olhar isso daqui, mesmo que você tenha conseguido resolver, tá, o exercício, para ver se tem um caminho alternativo para chegar ali à solução daquele problema. Então, esse aqui é o livro, tá? Eu vou dar uma folhada mais aí para vocês verem mais dos outros capítulos também. Mas o livro está completinho, não tem nada de termodinâmica que você pode precisar aqui que você não encontre, tá? Seja em nível ITA, nível Enem ou nível graduação. O livro está extremamente bem acabado e completo, tecnicamente falando. A gente passou por várias revisões aqui, tanto do autor quanto da editora. Tá? Tem um pessoal especializado em olhar aqui as questões conceituais. E a gente deixou o livro bala, tinindo aí para vocês. Então, contempla um pouquinho aí do livro, dá uma pausada, lê um pouco para ver a didática do autor. Aqui um pouco do que eu falei sobre explorar alguns aspectos aqui com cálculo, tá bom? O autor até se deu o trabalho de explicar um pouco da ideia intuitiva por trás de uma integral, colocou aqui quais são as áreas e no final você tem tudo que você precisa de teoria, de exemplos resolvidos e de exercício no final para poder se preparar da melhor forma possível. Beleza? Algumas tabelinhas aqui, ó, resumindo os processos termodinâmicos, você consegue usar como consulta. Às vezes você é um professor e quer usar o livro como material para poder preparar um curso, né? Você precisa ter esses dados fácil, estão todos eles aqui. Os diagramas também, para poder ilustrar nas aulas. Enfim, independente se você é estudante ou professor, com certeza o livro vai ser um excelente investimento. Eu pedi para o autor do livro, o Matheus, gravar um vídeo curto explicando um pouco do ponto de vista dele, como foi escrever o livro, a abordagem que ele usou, meio que um complemento à introdução que ele faz aqui ao livro, né? Ele gravou, mandou para mim, eu vou anexar no final desse vídeo aqui, né? Então parte desse vídeo vai ser um trechinho do Matheus falando um pouco sobre o livro. É interessante você ver, para poder entender melhor, né, do autor, entender se o livro é para você mesmo. Enfim, eu acho que é importante, antes de tomar a decisão, né, de investir num livro, e tentar entender se você se identifica com ele, né, se aquela proposta que o autor deu é para você. Então, dá uma olhadinha aí no vídeo do Matheus, que eu vou colocar agora, e eu espero que essa introdução que eu tenha dado aqui para o livro tenha ajudado também a te dar mais clareza se é isso que você está buscando em um livro de termodinâmica. Mas uma coisa eu te garanto, você nunca mais vai precisar comprar outro livro para ter uma formação em termodinâmica tão completa com essa daqui e com esse acabamento que vocês já estão acostumados a ver aqui na nossa editora. Então, muito obrigado pela sua atenção. Acompanhe agora o depoimento aí do professor Matheus Coldeira. Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é o professor Matheus Coldeira, eu sou professor de Química, eu sou autor do livro de Termodinâmica Clássica, que foi lançado numa editora que acredito que vocês devem conhecer, que é a editora do Victor Lins, que todo mundo conhece o livro de Matemática Básica, que é o livro-chefe, né, da editora, e eu então estou tendo o prazer de conseguir lançar o livro nessa mesma editora, e eu vim aqui nesse vídeo falar um pouco para vocês do livro de Termodinâmica. Então, a ideia do livro de termodinâmica, apesar de eu ser um professor de química, é que eu fiz metade do curso de graduação de física e quando eu estava fazendo o mestrado em química, eu notei que a termodinâmica ela é uma área mista, né? Que vai tanto da física quanto na química, a gente tem até aplicações na engenharia. E aí foi uma coisa que eu resolvi fazer, e aí eu tenho uma década de experiência ali com turmas em ITA, e eu sempre notei que quando eu mostrava a termodinâmica para os alunos, eles já tinham visto em física e sempre me perguntavam, pô, mas parece que a tua aula é diferente. Eu falei, não é que a aula é diferente, é que a minha dedução e a minha perspectiva é um pouquinho diferente da física, porque eu tenho que aplicar na química, só que no final das contas eu parto da mesma teoria. Então daí eu comecei a escrever o livro, porque claramente a termodinâmica ela é uma área bem mista e ela é uma área bem formal, que vai te dar base para mecânica estatística, mecânica quântica. Então é uma coisa que eu achei bem legal, eu gosto bastante da história da termodinâmica, então eu escrevi bastante da história aqui. E aí eu vou contando essas coisas e vou desenvolvendo aqui a parte química e física.
e vou colocando no livro todos os aspectos que vocês precisam saber. Então a termodinâmica, eu não posso dizer para ti que é uma área só da física ou só da química, ela tem uma área mista, a aplicação dela na maioria das vezes é na engenharia. E aí, claramente, eu escrevi um livro formal que é voltado para o zero, ou seja, se tu está no ensino médio, tu vai aprender termodinâmica e vai evoluir tanto fisicamente como quimicamente e principalmente matematicamente até a parte de graduação, que é uma coisa que eu vou falar depois sobre o quão importante esse livro é para o início de uma graduação. E aí eu pensei o seguinte, pô, mas então o que eu vou colocar de exercícios? Aí eu resolvi colocar os exercícios do IME e do ITA, que são exercícios que mesclam bem a parte do ensino médio e também algumas coisas bem avançadas de faculdade, só que a gente não tem noção, né? A gente acha que realmente é um concurso no ensino médio, mas é que nem eu falo para vocês, se vocês compararem algumas questões de Olimpíadas, a gente tem algumas coisas que são bem voltadas para o ensino superior. Então, sobre a questão do livro ser utilizado na faculdade, é que claramente o início de algumas faculdades em química, física, engenharia, a gente sempre passa pelas cadeiras que são básicas, né? Que são o curso inicial de todo estudante, que geralmente é física geral 1, 2, 3 e 4, e aí na química a gente tem a separação, né? A gente às vezes chama de físico-química 1 e físico-química 2 e eventualmente algumas outras áreas. Então, na física 2, para quem está fazendo o curso de física ou engenharia, tu tem termodinâmica ali. Só que qual é o problema? Como a física 2 ela acaba sendo um mesclado de conteúdo, não dá tempo de tu estudar tudo. Então, um livro desse, que tem aproximadamente umas 300 e tantas páginas, tu acaba vendo metade dele muito mesclado, não faz tantos exercícios, não sabe a aplicação e parece que fica vago para ti. Aí qual é a vantagem? A vantagem é que o físico, logo depois de termodinâmica, ele acaba vendo mecânica e estatística. Então ele revisa tudo e daí ele diz que aprendeu termodinâmica. Em química, tu vê físico-química 1, que é a termodinâmica clássica. Então a gente chama de físico-química porque é aquela questão de parecer que vai ter uma aplicação na físico-química, que tem, só que acaba sendo só em físico-química 2, que é quando tu chega em equilíbrio entre fases e depois tu vê íons, que também tem aqui. Eu mostro o básico que tu tem que saber sobre isso, e aí mais pra frente eu vou lançar um livro de físico-química, que daí vai ser específico da aplicação da termodinâmica nas leis da físico-química, né? E aí o engenheiro, ele desfruta de todos esses fundamentos. Por quê? Porque o engenheiro ele tem que saber a termodinâmica básica, tanto da física quanto da química, para seguir em frente. E aí logo depois ele claramente vai conseguir utilizar, e, eventualmente se ele é da engenharia mecânica, vai em fluidos, ou então na engenharia química vê transferência de calor, ou então tem algumas outras engenharias que vêm outras aplicações, e assim todo mundo tira a vantagem desse livro aqui. Mais especificamente, então, sobre o livro, então, ele tem uma escrita bem formal, é uma questão de faculdade, assim, eu ensino cálculo no livro, o mínimo que tu precisa saber para saber uma integral e tal. E aí, na leitura dele, tem alguns aspectos aqui que eu conto sobre a história da termodinâmica. Eu conto sobre como isso aí é utilizado, né? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto químico, e também algumas aplicações que a gente já tem, por exemplo, em mecânica quântica, ou então em mecânica estatística, né? E aí também vou contando um pouco da história de como é que foi descoberto, porque às vezes é uma questão matemática de como foi descoberta a termodinâmica, que eu até coloco lá no apêndice, no final, realmente que algumas deduções, como por exemplo a da entalpia, que é um potencial termodinâmico, ele simplesmente veio de uma ideia matemática, que o Gibbs ele pegou e estava vendo que muitas reações químicas eram feitas em pressão e temperatura constante, e aí tu podia fazer uma transformada de Legendre, que é um manejo matemático que tu faz, uma manipulação, e aí tu consegue chegar em outro potencial da termodinâmica, diferente da energia interna, mas que relaciona as mesmas variáveis de estado. Então, não tem uma ideia de que tu precisa de uma dedução. Às vezes é uma formalidade que tu teve matemática, que tu conseguiu uma aplicação no sentido experimental, que a gente chama de uma filosofia fenomenológica, e utiliza no livro. Então, esse livro acaba sendo importante porque todo mundo desfruta da história, desfruta de saber formalmente o que está acontecendo, e também tem os exercícios resolvidos durante a leitura. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu conto a história da segunda lei, né? Falo sobre a ideia da entropia e desordem, tanto que aqui eu até fiz o desenho do demônio de Maxwell, e é um tipo de questão que ela é importante para qualquer estudante, e aí cai ainda, às vezes, essa questão de história no IME e no ITA, que é um concurso de ensino médio, mas que claramente, a qualquer nível, o cara tem que saber isso, né? Então o leitor ele tem que estar bem esperto nessas situações. E aí, claramente, às vezes tu tá lendo o texto aqui, e aí eu paro, né? Para resolver uma questão, então a questão está resolvida aqui, e aí logo depois que eu resolvo a questão, já continua a dedução da teoria normal. Então o aluno ele aplica rapidamente os conceitos,
e não fica com dúvida em como é que eu posso colocar isso numa questão. E como todas as questões são de alta performance, né, são umas questões que envolvem uma dificuldade maior, então claramente o aluno tem essa grande vantagem de a todo momento estar aprendendo e já aplicando, e aí eu comento também as questões, né, então eu falo, a gente precisa pensar assim, porque claramente a termodinâmica lida com isso, e aí eu mostro também. E aí no final de cada capítulo tem aproximadamente 50 questões que eu tirei dos últimos 15 anos do vestibular do IME do ITA. Então, claramente, o aluno que vai fortalecer a base, ele acaba fortalecendo bastante com esses exercícios aqui. E aí uma coisa já para deixar espertos os leitores, né? Os primeiros 20 exercícios de cada capítulo, eu geralmente coloco uns bem leves, assim, que são até questões conceituais. Então o aluno tem essa vantagem de conseguir seguir em frente normalmente. Aí do 20 ao 30 realmente tem uma dificuldade maior, e a partir do 30 ali, então eu exploro realmente grandes coisas de conteúdos matemáticos, né? Então tem que ter uma boa base de matemática básica, que claramente falei já do livro do Victor ali, que é realmente para poder acompanhar o livro de termodinâmica e ter essa ideia total do livro.